ainda sobre as medidas da pandemia, olha, o Supremo Tribunal Federal começou hoje um julgamento polêmico. Prefeitos e governadores podem ou não podem proibir a realização de cultos, missas e outras celebrações religiosas. O ministro mais novo na corte, o Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, liberou as celebrações religiosas desde o feriado da Páscoa. Aí veio Gilmar Mendes, outro ministro do Supremo, e para o estado de São Paulo manteve a proibição. Mas agora são os 11 ministros que vão votar e decidir de uma vez por todas. Pode ter culto, pode ter missa, pode proibir ou não? Carla Lucena, boa noite. Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham de casa. Exatamente, julgamento polêmico aqui, de muita discussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e que, como você falou, essa discussão já movimentou o feriado de Páscoa, isso porque sábado o ministro Nunes Marques, o ministro mais novo aqui, entrou em novembro do ano passado, ele decidiu liberar missas e cultos presenciais em todo o país. Ele argumentou essa liberação com base no direito de liberdade religiosa. Aí na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, que já estava com esse processo de São Paulo, ele também decidiu dar uma decisão de manter as igrejas fechadas lá no estado de São Paulo e pediu então para o ministro Fux, presidente do STF, pautar essa discussão para todos os ministros. Bom, hoje nós tivemos então o início desse julgamento. Antes dos ministros falarem, o André Mendonça, o ministro que estava no Ministério da Justiça e agora é o AGU, ele fez uma defesa aberta da liberação de manter as igrejas aí aos fiéis abertas, eles podendo entrar. Nós também tivemos Augusto Ara nessa mesma linha e em seguida tivemos o voto hoje apenas do ministro Gilmar Mendes, que é o relator. Ele voltou a dizer que os estados, ou seja, o Distrito Federal, municípios, eles têm autonomia para determinar as medidas restritivas. Ele diz que sabe que é uma medida severa manter igrejas fechadas, mas por conta do atual momento da pandemia, uma fase crítica que a gente está vivendo, ele diz que é possível manter sim essas igrejas fechadas. O julgamento ele vai voltar amanhã. E como é que está a situação aqui no DF? Bom, as igrejas aqui no DF não têm restrições, mas a orientação é que não haja aí aglomeração nos templos. Felipe. Muito obrigado. A Carla Lucena é repórter especialista em judiciário. Carlinha, eu sei que é meio capciosa a pergunta que eu vou te fazer, que vocês não costumam adiantar placar, mas se hoje só o Gilmar votou, como é que você avalia que está a tendência para a votação amanhã? O Supremo deve deixar governadores e prefeitos decidirem pela proibição de culto e missa se quiser, ou você acha que vai mais para o que o Nunes Marques defendeu? Bom, olha, Felipe, a tendência é que o ministro Nunes Marques ele fique isolado. Isso porque no ano passado os ministros decidiram dar essa autonomia já, não só para cultos e missas, mas para qualquer outra medida restritiva que governadores e prefeitos julgarem aí necessário adotar. Portanto, então, a expectativa é que os ministros reforcem novamente esse argumento que já foi colocado no ano passado. Então, a gente não define placar, mas acredito que a maioria vai manter, então, essa decisão. Como diz um famoso apresentador de TV, quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado pela participação e pelo comentário.